minutos. A Agência de Águas do Estado de São Paulo informa que o Sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento da região metropolitana, vai passar a operar na faixa 3 de alerta a partir do mês de setembro, que começa já na segunda-feira. Isso não acontecia desde dezembro de 2022. Para entender essa informação, essa medida, a gente conversa agora com a Camila Viana. Ela é diretora-presidente da ASP Águas. Bom dia, Camila. Obrigado por conversar com os ouvintes da Band News FM. Bom dia, Renan. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Estou à disposição para a gente conversar. Obrigado por nos atender. Eu queria entender exatamente isso. O que significa o Sistema Cantareira operar a partir dessa faixa 3 de alerta em 1º de setembro? Que questões práticas estão envolvidas nisso e como o paulistano, a paulistana, pode sentir essa medida? É importante explicar para os ouvintes, desde 2017, todas as retiradas de água que a gente fala do Sistema Cantareira, elas são disciplinadas por uma resolução conjunta da ANA com da EE, agora a ASP Águas, né, Agência de Águas. E essa regra, ela traz uma série de faixas de operação e que, conforme o volume útil do sistema, ela estabelece qual será a retirada de água, né, justamente para garantir que a gente, num período como a gente está vivendo agora de estiagem, com chuvas abaixo da média histórica, o sistema não baixe de uma forma muito rápida e a gente consiga acompanhar e garantir que ele não atinja níveis muito baixos. Então, essa resolução desde 2017 traz essas regras e uma delas é, a partir da constatação num determinado mês do volume, então agora a gente está num percentual abaixo de 40%, né? Então, com isso, entra na faixa de alerta, há uma redução do valor de retirada que a Sabesp está autorizada a fazer do reservatório, e com isso a gente passa para 27 metros cúbicos por segundo. Ela tem outras medidas de compensação, né? O sistema tem uma transposição, que ela pode retirar mais água de um reservatório da Bacia do Paraíba do Sul, isso já está previsto, mas além disso, e aí a gente reforça as medidas necessárias de contenção da demanda, né? Como já foram anunciadas aí ao longo dessa semana, determinadas pela Artesp, que é a redução da pressão, enfim, e aí por 8 horas no período noturno. Então, a rigor, essas medidas elas já estão sendo, elas se conversam. Uhum. E essa medida, ela é reflexo da temporada de chuvas passada. A gente está às vésperas de começar uma nova temporada de chuvas. A gente está falando de um racionamento, essa palavra tá nesse vocabulário agora? Não, a gente não está falando de um racionamento. Essa é uma medida em caráter preventivo que já estava prevista nessa resolução justamente por isso. Conforme o volume útil do reservatório, eu tenho uma faixa adequada ali de retirada para evitar que o reservatório desça antes que a gente tenha o que a gente espera que seja um período de chuvas que consiga recuperar os nossos reservatórios para o ano que vem. Então, é uma medida preventiva porque a gente não sabe ainda como vai ser esse período de chuvas. Eu posso ter o Laninha, que leva um período de chuvas abaixo da média histórica, mas isso ainda são previsões que a gente não sabe como vai caminhar. Então, por isso, é uma medida já prevista e que garante essa resiliência do reservatório e do sistema como um todo, né? São 5 reservatórios. Ontem nós conversávamos com uma meteorologista bastante experiente e ela falava justamente desses 2 pontos que você trouxe. Primeiro, a possibilidade do Laninha, e como você falava, como esse fenômeno das águas pode afetar a distribuição de chuva aqui para o nosso estado. E desse mês que começa agora, setembro, que deve ser pelo menos na primeira semana, primeira quinzena, um pouco mais seco e a segunda com possibilidade de chuva. A que estudos vocês já têm acesso e o que vocês preveem para esse último mês do inverno, né? A primavera começa mais para o fim de setembro, portanto, o último terço desse inverno. Olha, Renan, a gente tem feito, né, tem acompanhado bastante essas divulgações das agências climáticas internacionais e estudos da própria agência que apontam hoje uma probabilidade maior de laninha mesmo, né? E a gente tem experimentado aí os últimos 2 meses com chuvas abaixo da média. Então, a expectativa é que a partir aí da segunda quinzena de outubro, que aí formalmente a gente tem o início do período chuvoso,
a gente tem uma clareza um pouco maior de como vai se comportar, né? De como serão essas vazões afluentes, que a gente chama, que é a água que chega nos reservatórios, tanto pela chuva montante, que a gente fala, quanto que chove efetivamente no reservatório. E aí, a partir disso, essa regra, ela se ajusta. Se a gente tiver um aumento de água do reservatório, nos reservatórios do sistema, se constatando um aumento de volume acima de 40%, se retorna a uma faixa anterior de retirada, permitindo uma retirada maior. Então, depende muito, de fato, de como as chuvas vão se comportar. E Camila, que aprendizados, para a gente finalizar, a crise hídrica de 2014 deixou? Falamos muito, né, dos sistemas, o sistema Cantareira estava o tempo todo nas manchetes, o abastecimento, isso estava no dia a dia das pessoas, né? E agora a gente volta a falar um pouco mais disso. Que aprendizados para vocês, especialistas, pessoas das áreas técnicas, essa crise deixou para lidar com eventuais novas crises de abastecimento? Renan, sua pergunta é ótima. A gente tem à frente de novas fontes de água e interligação de sistemas. Em 2014, essencialmente, o abastecimento era baseado no sistema Cantareira, era suportado pelo sistema Cantareira. De lá para cá, temos o sistema São Lourenço, temos novas interligações entre os 7 sistemas produtores que abastecem a região metropolitana, o que permite, se um sistema, porventura, está indo mal, está com uma queda um pouco mais acentuada, seja compensado por um outro sistema. Em 2018, começou a operar a interligação, né, Jaguari-Atibainha, que traz água da Bacia do Paraíba do Sul para o sistema Cantareira. E, além disso, os hábitos da população, a própria gestão que é feita pela Sabesp dessa rede de abastecimento e o acompanhamento muito próximo dos reguladores, né? Tanto pela Arcesp em relação ao serviço em si de abastecimento, quanto pela própria SP Águas em relação às outorgas e às retiradas e a operação dos sistemas do Sistema Integrado Metropolitano, que a gente chama, e especificamente o Sistema Cantareira, numa gestão compartilhada com a ANA. Então, isso na frente de infraestrutura. Em relação aos hábitos do consumidor, que a gente vem, né, chamando a atenção novamente para a necessidade de uso racional. A gente tem notado, até pelas ondas de calor que têm acontecido, pelo período mais seco, não só no verão como agora, né, que a gente tende a usar mais água. Então, de fato, o comportamento racional do consumidor, cada gota importa, né, que é o que a gente vem sendo, é um elemento muito importante para além das medidas que já estão sendo tomadas.